paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, sou diácono aqui, sirvo na igreja aqui. E nessa manhã, com um grande privilégio, o pastor Saulo me deu a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus para os irmãos nessa manhã. E eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor, porque eu tenho certeza que foi plano do Senhor, foi direção do Senhor para que eu estivesse aqui nessa manhã. E também agradecer ao pastor Saulo pela confiança de me dar a oportunidade de estar usando do púlpito para trazer a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que é de grande importância, é de grande importância. Então eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos nessa manhã sobre os dois caminhos. Eu gostaria de falar sobre dois caminhos na trajetória da nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. O tema desses dois versículos que iremos ler nessa hora é a porta estreita e a porta larga. Isso são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo falando para mim e para você nessa manhã. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim então a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração nessa hora antes de entrarmos nesse texto. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado porque a tua presença já está em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por esse louvor maravilhoso, Senhor Deus, oh Deus, em qual nós estávamos entronizando ao Senhor, Pai. Sentimos como se estivéssemos no céu te adorando, Senhor. E eu te peço nessa hora, Pai, fala conosco, Senhor. Fala com a minha vida. Ô Espírito Santo de Deus, eis-me aqui para ser instrumento em tuas mãos. Fala aos corações do teu povo, Senhor Deus. Nessa manhã precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Aleluia, amém, glória a Deus. Portanto, acabamos de ler um texto da palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele diz o seguinte, olha: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitas pessoas que entram por esse caminho. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. São poucos, a palavra de Deus fala. Portanto, de início aqui, de introdução, para trazer uma introdução para vocês, é que só há dois caminhos. Não existe meio termo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, há somente dois caminhos. Não existe meio termo. Portanto, aqui existem a porta larga e o caminho espaçoso, ou a porta estreita e o caminho estreito. Não existe meio termo. Há somente dois caminhos. É o que Jesus Cristo está falando aqui. E Jesus Cristo, ele usa uma linguagem metafórica. Ele começa a falar de caminho. Caminho na Bíblia se refere a estilo de vida, se refere a trajetória de vida. No Salmo 37, versículo 5, o Senhor fala o seguinte, olha: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que ele está falando ali? Entregar o teu caminho é entregar a tua vida, entregar a trajetória da tua vida, o decorrer dos anos, o decorrer da tua vida, que nós também não sabemos quanto tempo é. Entregar essa vida ao Senhor Jesus Cristo, entregar essa vida ao Senhor, aí confia nele e o mais ele vai fazer. É o que a palavra de Deus fala. Portanto, o caminho que Jesus Cristo está falando aqui, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega a trajetória da tua vida, entrega o teu pensar, entrega o teu levantar, o teu deitar, entrega tudo ao Senhor Jesus, entrega tudo a Ele. Então ele começa falando sobre esses dois caminhos. E quando nós olhamos na palavra de Deus, desde a criação do homem, Deus deixou dois caminhos para o homem. Sempre quando você olha na Bíblia, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, quando Deus cria Adão, Ele deixa dois caminhos para Adão. Deus havia criado tudo perfeito.
criação era perfeita, todas as coisas eram perfeitas, o jardim do Éden, o jardim das delícias, tudo era do bom e do melhor. Eu creio que as árvores davam fruto o ano inteiro, os animais, o homem dominava sobre os animais, sendo que Deus havia deixado uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a ordem de Deus? Olha, não coma dessa árvore, porque se você comer do fruto dessa árvore, vai trazer morte. 2 caminhos: obedecer ao Senhor, não comer do fruto, vida. Desobedecer ao Senhor, comer do fruto, haveria o quê? Morte. E o que o homem decidiu? Optou por escolher a morte, optou por andar pela porta larga, o caminho largo. O que aconteceu? O homem comeu. Não houve uma morte física no momento, mas logo depois, o homem passou a ter que trabalhar para se sustentar, a mulher passou a ter dores de parto. O que aconteceu? Até a natureza foi afetada. Ervas daninhas, árvores com espinhos, árvores que dão frutos, mas frutos venenosos. Tudo isso por causa da decisão do homem. O homem optou por andar pela porta larga, o caminho espaçoso. Falou: não quero obedecer ao Senhor, não quero obedecer ao Senhor, quero andar pelo meu próprio caminho, e desobedeceu ao Senhor. Um outro exemplo na palavra de Deus, eu vejo a vida de Samuel, o profeta Samuel. A gente olha na palavra de Deus, Samuel, ele vivia com o sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli, a palavra de Deus descreve que eles eram ímpios. Eles eram pessoas que eles comiam sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. A palavra do Senhor fala que na tenda do encontro, as mulheres que cuidavam da tenda do encontro, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tinham relações sexuais com aquelas mulheres. E Samuel era um jovem, e foi um jovem que permaneceu firme diante do Senhor. Ele poderia ter optado por andar igual a Ofni e Finéias, mas ele optou andar pelo caminho estreito, pela porta estreita, e foi um grande homem de Deus. Foi um grande homem que depois ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu Saul. E todos nós sabemos também um outro exemplo, Saul e Davi. Saul decidiu o quê? Não esperar o momento de Deus na sua vida. E Davi não. Davi, ele era um homem que a Bíblia fala, Davi era cheio de falhas sim, mas quando ele errava, ele se curvava diante do Senhor e se arrependia de coração. Quando ele pecava contra o Senhor, ele se arrependia e falava: Deus, me perdoa, e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Vê o final. Samuel, um grande homem de Deus. Ofni e Finéias tiveram uma morte trágica na guerra. Saul também teve uma morte terrível na guerra. Davi, um grande exemplo. Toda vez, quantos de nós já ouvimos mensagens falando sobre Davi? Todos nós já ouvimos tantas e tantas mensagens falando sobre Davi. Exemplo de líder, exemplo de paciência, exemplo de perseverança em seguir ao Senhor, porque foi um grande exemplo na palavra de Deus. Agora nós olhamos também um outro exemplo sobre 2 caminhos que Deus deixa bem claro. O Salmo 1. O Salmo de número 1 nos mostra lá o quê? O caminho do ímpio e o caminho do justo. Nós vemos ali o que? Deus começa a comparar. O salmista começa a comparar o caminho do ímpio e o caminho do justo. Ele fala o seguinte: olha, o caminho do justo, o justo ele é como árvore plantada à beira de águas. Ele dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham. Aí ele começa a falar que tudo que ele faz prospera. Prospera por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Aí agora ele começa a falar sobre o caminho do ímpio. O caminho do ímpio, o ímpio é como palha que o vento leva. Falou o seguinte: olha, eles não resistirão no julgamento do Senhor. O ímpio não resistirá na assembleia do justo. E no último versículo do Salmo de número 1, você vê a comparação. Ele fala: o caminho do justo, Deus se agrada e leva a vida, mas o caminho do ímpio leva à destruição, leva à perdição. Mais uma vez, na palavra de Deus. Portanto, Deus, desde a criação até o tempo atual, até o dia de hoje, até esse momento aqui, Deus sempre coloca diante de nós 2 caminhos, e nós temos que decidir qual caminho nós devemos andar. E Jesus Cristo usa aqui: entrai pela porta estreita. Ele nos dá um conselho, ele nos mostra o melhor caminho. Entrai pela porta estreita, pois larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição.
E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. O que significa isso? Porta estreita ou porta larga? Caminho estreito ou caminho largo? O que significa isso? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quais são as características de uma pessoa que entra pela porta larga e anda pelo caminho espaçoso? Eu gostaria de falar primeiro sobre quem anda, né, pela porta larga. Em primeiro lugar, a primeira característica de uma pessoa que anda, que entra pela porta larga, e o estilo de vida dela é o caminho largo, é uma pessoa que vive no pecado. Uma pessoa que vive na prática do pecado. Não estou dizendo uma pessoa que peca, porque todos nós pecamos, todos nós somos cheios de falhas. Em 1 João capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor fala o seguinte: olha, se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra também fazemos de Deus a palavra mentirosa. Portanto, todos nós pecamos. Agora, há uma diferença em quem vive na prática do pecado e de quem peca. Então, vamos ver aqui na palavra de Deus alguns dos pecados. Eu só vou citar alguns desses pecados aqui. Vamos abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Versículo 19 ao versículo 21, perdão. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: olha, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui está falando sobre todos os pecados na área sexual. Se você é solteiro ou solteira e tem relações sexuais com o seu namorado, ou com um dia com o outro, isso é imoralidade sexual. Ou então, se você é casado e tem relações sexuais com outras pessoas fora do seu cônjuge, também isso é um adultério, isso está incluído aqui na moralidade sexual. Ou se você tem relações homossexuais, também está incluído aqui na imoralidade sexual. Portanto, ele fala sobre imoralidade sexual, impureza. Irmão, se for falar só sobre impureza aqui, dá para dar uma mensagem. Só sobre impureza. Impureza é tudo aquilo que contamina o corpo, a alma e o espírito. Portanto, se você é um fumante inveterado, uma pessoa que fuma e sabe que pode causar um câncer no teu pulmão e você pode morrer disso, isso faz parte de impureza. Ou então, se você bebe todas, da número 1 a 51, isso também faz parte de impureza. Tudo isso aqui faz parte de impureza. Ou então, drogas. Se você sabe que você usa drogas e sabe que isso aí pode te dar uma overdose, isso aí também é impureza. E você pode morrer disso. Então, impurezas são tudo aquilo que contamina o corpo, a alma e o espírito. Ele fala sobre libertinagem. Uma pessoa, não sei se vocês já viram, sabe aquela pessoa que tudo que ela fala está relacionado a sexo? Tudo que a pessoa fala, tudo que ela pensa, ela só pensa maldade. Sabe uma pessoa que tudo que é com malícia, todas as coisas que ela pensa, só pensa tudo com malícia? Isso é um indivíduo libidinoso, uma pessoa que vive na libertinagem. Aí ele fala sobre idolatria. Aqueles que você adora uma imagem, ou então muitos adoram até o seu próprio carro, ou então alguns adoram os seus filhos. Tem pessoas que adoram os seus filhos, fazem tudo pelos seus filhos, colocam o seu filho no lugar de Deus. Pessoas que trocam, pessoas que adoram mais o time de futebol, seu time de futebol, mais do que a Deus. Tem gente que falta o culto porque vai ter um jogo de futebol. Digamos, o Brasil vai jogar hoje à tarde. Se fosse hoje de manhã, tinha gente que não era provável nem vir para o culto porque queria assistir o jogo. Então, tudo isso é o que? Idolatria e feitiçaria, nós sabemos, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, aquele mão de vaca, né, que não abre a mão por nada, disseções, grupos que causam divisões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Portanto, é tudo isso, olha, eu os advirto, como antes já os adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, isso aqui é só alguns, eu poderia falar de vários, poderia descrever aqui cada um de vocês, mas a gente não tem tempo. Mas tudo isso aqui envolve o quê?
pecado, tudo isso aqui são os pecados. Isso aqui mostra, caracteriza uma pessoa que entra pela porta larga e uma pessoa que vive nesse caminho espaçoso que Jesus está falando. Uma outra coisa que eu poderia falar: quem vive na desobediência da palavra de Deus. Isso é uma característica de uma pessoa que vive na porta larga, que entra pela porta larga e anda, e o seu estilo de vida no caminho espaçoso. Uma pessoa que vive na desobediência da palavra de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que dizem que amam o Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntar aqui, vamos, quem ama o Senhor Jesus Cristo? Levanta a sua mão assim. Creio que todo mundo levantou aqui. Mas a verdade é o seguinte: não significa o levantar a mão que você ama o Senhor Jesus Cristo de verdade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 15, ele diz o seguinte: olha, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Portanto, a característica de uma pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que é obediente aos seus mandamentos. Não é levantar a mão, não é dizer que eu amo o Senhor Jesus Cristo, mas é obedecer aos seus mandamentos. Se você perguntar a qualquer pessoa lá fora: você ama o Senhor Jesus Cristo? Todo mundo vai dizer que ama. Todo mundo vai dizer que ama. Mas, perdão, elas estão se enganando. Essas pessoas estão se enganando. Porque até no versículo 23 de João capítulo 14, Jesus Cristo fala o seguinte: olha, mais uma vez, Jesus Cristo disse: aquele que me ama obedece às minhas palavras. No versículo 24, Jesus Cristo fala o seguinte: olha, sabemos que eles não me amam por não obedecerem a minha palavra. Portanto, 3 versículos no mesmo capítulo, de palavras de Jesus Cristo falando. Portanto, não é o ato de levantar as mãos, mas é o ato de eu obedecer a palavra do Senhor. É de eu vir aqui realmente e obedecer ao Senhor do meu coração. Não apenas falar. Gente, levantar as mãos, falar, é muito fácil. É muito fácil. Todas as pessoas fazem, mas o negócio é praticar mesmo, é fazer mesmo, é fazer a palavra, praticar a palavra de Deus na sua vida. Isso é o que vai determinar se você ama o Senhor Jesus Cristo ou não. Então, outra característica de uma pessoa que vive nessa porta larga, nesse caminho espaçoso, é uma pessoa que ela só se importa com a sua vontade. Eu só se importo com a minha vontade, que os outros se lixem, que os outros, não estou nem aí para os outros. Lady Gerson, não sei se vocês já ouviram, que ganhar vantagens em cima de tudo, sobre tudo a pessoa. Não, me empresta esse copo que eu empresto, mas depois você tem que me dar você tem que me devolver o copo, mas tem que me devolver mais alguma coisa. Uma pessoa que quer ganhar vantagem em cima de tudo, não está nem aí para as outras pessoas. Isso tudo faz parte de uma pessoa que vive nesse caminho, na porta larga e no caminho espaçoso. Outra característica: Deus é apenas um detalhe na minha vida. Não, esse negócio de ir para a igreja demais, esse negócio de estar todo lá, não, aleluia, dando glória a Deus, amém, abre Bíblia, fecha a Bíblia, lê versículo, isso, não, isso não é para mim não. Deus na vida dele é só um detalhe. Não, que negócio de importunar Deus, eu vou lá importunar Deus, se está tudo bem na minha vida, Deus, quando eu estiver precisando, eu vou lá e busco a Deus. Isso, característica de uma pessoa que vive, entra pela porta larga e o seu estilo de vida no caminho espaçoso. Outra característica: eu tenho os meus próprios princípios religiosos. Eu creio em Deus, mas eu creio também em nome. Eu creio em Deus, mas eu consulto astrologia, eu tenho o meu signo. Eu creio em Deus, Deus Pai, aleluia, mas eu também consulto os horóscopos. Que negócio é esse? Não, eu creio em Deus, mas sabe, eu tenho minha pirâmide em casa, sabe? Minha pirâmide sai uma energia boa daquela pirâmide. Não, eu creio em Deus. Tem uma religião aceita na França, que eles descascam a cebola e eles partem ela no meio, e eles dizem que sai o fluido da cebola, assim, tremendo, hein? Imagina aí, quando corta a cebola lá na cozinha daqui, já arde o olho, já dói. Imagina, uma seita, eles adoram a cebola. Outra seita também na França, em Paris, eles adoram o umbigo, eles ficam concentrados no umbigo. Mas gente, o diabo, ele engana o povo. Tem gente que, não, a pirâmide, olha, pirâmide, isso aqui. Sabe o que é pirâmide? Pirâmide é tumba de faraó. Pirâmide é túmulo. Como é que vai sair um fluido ou uma energia de túmulo? Não é quando está vendo um caixão e dizer: que coisa boa esse caixão, olha. Mas tem gente que crê em todas essas besteiras, gente. Não, mas eu creio em Deus também. Gente, eu tinha vergonha de dizer que creio no Deus que criou os céus e a terra e creio numa besteira dessa.
creio nessa pirâmide aqui, acabou. Ou então eu creio nesse cristal aqui, tá bom. Mas agora eu digo que creio num Deus que criou os céus e a terra. Mas eu vejo um gato preto passar no meio da rua, me benzer. Ou vejo, ixi, a chinelo está virado, ixi, dá azar, deixa eu desvirar meu chinelo. Pelo amor de Deus, gente. Não, olha, tudo passa em frente à igreja, tem que... Não, agora eu creio, gente, nós cremos num Deus que criou todas as coisas. Para que eu vou me preocupar com essas besteiras? Para quê? Isso tudo são características de pessoas que vivem o quê? Em porta larga, caminho espaçoso. E, gente, eu poderia falar muito mais aqui, só que a gente não tem tempo. Agora, o que acontece com a pessoa que vive nesse caminho, nessa trajetória de vida? Eu vou deixar para o final. Vamos ver características agora de uma pessoa que entra pela porta estreita. E o seu caminho é um caminho estreito. Então, eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Lucas 9, 23. Isso aqui vai começar sobre características de pessoas que têm seu estilo de vida, sua vida voltada na porta estreita.